DGS sendo uma instituição com 125 anos, já para além da idade da reforma, mas ainda muito ativa. A Direção-Geral da Saúde não trabalha para o Serviço Nacional de Saúde, trabalha para todo o sistema de saúde, público, privado, todos têm de fazer aqui a implementação das nossas normas de orientação clínica, entre outros assuntos. Nas redes sociais, na área da saúde, as fake news têm crescido de uma forma não só preocupante, mas muitas vezes até alavancadas por alguns fenómenos que estão a ocorrer do outro lado do Atlântico. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos. Hoje a nossa convidada é a Rita Sá Machado, é médica e especialista em saúde pública e ocupa atualmente o cargo de Diretora-Geral de Saúde. Ao longo da sua carreira, desempenhou funções no Serviço Nacional de Saúde a nível local, regional e nacional, tendo sido chefe de divisão de Epidemiologia e Estatística da própria Direção-Geral de Saúde. Foi também conselheira de Migrações e Assuntos Humanitários na Missão Permanente de Portugal junto das Nações Unidas em Genebra e, mais recentemente, conselheira da Organização Mundial da Saúde na área da saúde e migrações. É mestre em Saúde Pública pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, possui uma pós-graduação em Gestão da Saúde pela Católica Porto Business School e é professora convidada do Instituto de Saúde Pública aqui da Universidade do Porto. Ora, eu sei que também consta-me que gosta de correr. Depois de correr entre Genebra, Londres e Lisboa e lidar com mapas epidemiológicos, ainda se consegue correr por gosto ou já não há paisagem que rivalize com a complexidade dos dados em saúde pública? Olá, obrigada antes de mais também por estar aqui convosco. Eu diria que ainda há a complexidade, mais a complexidade dos dados, não só em saúde pública, mas para a utilização na esfera da saúde pública, é realmente um trabalho hercúleo. Um trabalho hercúleo no atual formato que temos, não só associado àquilo que são as estruturas que fazem a recolha de dados, para depois nós fazermos o que nós designamos por utilização secundária, ou seja, nós na Direção-Geral da Saúde não vemos se é o Sr. João, se é a Sra. Joana, se é quem é que realmente, de quem é aquele caso, seja ele qual for. O que nós olhamos e organizamos é os dados de uma forma mais populacional e depois conseguimos fazer, por exemplo, na vigilância das doenças transmissíveis, análises de tendências e emitir aqui alguns alertas. Também conseguimos ver análises de tendências do ponto de vista da mortalidade infantil, em algumas óticas na área da monitorização de saúde, ou seja, nós sabermos como é que está a saúde dos portugueses em Portugal, que é difícil nós atualmente também o fazermos, mas são os dados, precisamos de dados da esfera da saúde, precisamos de dados fora da saúde, portanto há aqui, diria, um caminho que é um caminho que nós temos ao longo do tempo melhorado, não só tentando agregar tudo o que é informação em saúde, mas também eu penso que com aquilo que são ou aquilo que está a acontecer na esfera europeia, que tem a ver muito com o espaço europeu de dados em saúde, vai permitir que depois os utilizadores de dados secundários tenham a vida um pouco mais facilitada e nós aí, do ponto de vista da saúde pública, também nos incluímos. Mas sim, ainda tenho tempo para correr e tenho tempo para correr agora, se calhar, de uma forma um bocadinho menos sistemática, mas ainda tenho. Pegando um bocadinho naquilo que disse, numa das funções da Direção-Geral da Saúde, eu se calhar começo precisamente por fazer uma pergunta que se calhar muita gente também quer fazer, que é o que é a Direção-Geral da Saúde e o que é que faz a Diretora-Geral da Saúde? Então, a Direção-Geral da Saúde, nós podemos olhar de uma forma muito simplificada para uma estrutura da administração pública que apoia o governo e apoia o que quer que seja, também pode apoiar o Parlamento, mas apoia maioritariamente o governo naquilo que é a delineação e a definição de políticas públicas. Vamos traduzir por miúdos. Portanto, do ponto de vista, a Direção-Geral da Saúde tem técnicos especializados que olham para, vamos aqui olhar um exemplo da área da alimentação saudável. Sabemos qual é o nosso objetivo,
que queremos que as pessoas residentes em Portugal tenham melhores escolhas do ponto de vista da alimentação, queremos diminuir aquilo que é a prevalência da obesidade, portanto existem algumas medidas que nós sabemos que são as medidas que funcionam. E essas medidas que funcionam podem ser medidas dentro dos serviços de saúde, que são sempre muito poucas. Em saúde pública nós sabemos que apenas 20% das nossas medidas são dentro do sistema de saúde, portanto o resto é fora, é nos chamados determinantes, e por isso nós revemos e fazemos propostas à tutela de algumas das medidas que precisamos de implementar. Dou como exemplo o facto de nós termos uma lei aprovada que faz a limitação de marketing e de publicidade a crianças associada a alimentos. Essa é uma das questões. Começámos e a Direção-Geral da Saúde trabalhou nesse sentido. Na altura, quando foi a implementação da lei, ou neste caso do imposto das bebidas açucaradas, também foi a Direção-Geral da Saúde a trabalhar nesse sentido. Portanto, muitas vezes essa delineação ou essa definição pode chegar do ponto de vista técnico ou até pode chegar da tutela e dizer: Direção-Geral da Saúde, este é um dos nossos objetivos, esta é uma das nossas prioridades, o que é que podemos fazer a nível de medidas para serem implementadas, medidas que funcionem e que a evidência nos mostre que funcionem. Portanto, a Direção-Geral da Saúde faz muito esse apoio. A Direção-Geral da Saúde também faz outra coisa, faz a coordenação dos principais programas de saúde a nível nacional. Estamos a falar do Programa Nacional de Vacinação, portanto, para que todos nós consigamos ser vacinados ou imunizados, a Direção-Geral da Saúde e todos os seus parceiros, isto não é só a Direção-Geral da Saúde, o facto de nós fazermos coordenação não quer dizer que os outros parceiros sejam menos importantes, pelo contrário, são muito importantes, mas esta coordenação do Programa Nacional de Vacinação para haver a inoculação da vacina, temos toda uma cadeia de aquisição, uma cadeia de compras, a escolha das vacinas que entram ou não no Programa Nacional de Vacinação, que é sempre meramente indicativa, puramente pela Comissão Técnica de Vacinação, e que nós vemos ou não se existe disponibilidade orçamental para implementar essa medida. Depois existe aqui um processo de compra centralizada das vacinas, e depois existe aquilo que é a distribuição das vacinas, e depois só é que há a administração das vacinas ou de outros. Neste caso também já temos um anticorpo, portanto não podemos só falar de vacinas. Este é um dos exemplos. Também o nosso programa de saúde materna. Portanto, o facto de todas as grávidas em Portugal terem de seguir muitas daquelas que são as guidelines, as melhores evidências, também é algo que a Direção-Geral da Saúde coordena. Também coordena o Programa Nacional de Saúde Infantil. Uma vez mais, as nossas criancinhas, todas elas, vão às consultas, têm o peso, a altura, o perímetro cefálico, isto tudo é informação e são guidelines que a Direção-Geral da Saúde coordena a nível nacional. E estes são alguns dos exemplos. Que não posso deixar de referenciar duas outras áreas. Uma associada à informação. Nós produzimos informação sempre com o destino da ação. Portanto, o objetivo nunca é investigar algo que as ciências básicas fazem. Portanto, nós queremos produzir informação para ajudar a ação, quer seja de profissionais de saúde no terreno, quer seja para a própria população poder fazer escolhas associadas do seu dia-a-dia, no caso dos determinantes. E uma outra tem a ver com a área da literacia em saúde e a área também aqui de nós comunicarmos. Todos nós, de alguma forma, ao longo da nossa vida, já nos cruzámos com a Direção-Geral da Saúde sem sabermos. Quer seja pela vacina que inoculámos quando éramos pequenos, quer seja por uma norma de orientação clínica que as pessoas têm de seguir e que foi emitida pela Direção-Geral da Saúde. Portanto, nós somos muitas vezes o rosto invisível do facto das coisas também funcionarem em todo o sistema de saúde. E esta é uma nota importante. A Direção-Geral da Saúde não trabalha para o Serviço Nacional de Saúde, trabalha para todo o sistema de saúde. Público, privado, todos têm de fazer aqui a implementação das nossas normas de orientação clínica, entre outros assuntos. Mas eu destacaria, se calhar, estes, e claro, de alguma forma, a nossa preparação do país para emergências em saúde pública, mas eu acho que aí a população já está um bocadinho mais, se calhar, alerta para aquilo que fazemos, visto que passámos todos juntos por esta pandemia e que mostrou aquilo que a DGS faz e aquilo que fazem também as equipas de saúde pública a nível local. Já agora, tocou aí na questão dos determinantes e, pronto, e ao discorrer um bocadinho seja sobre os planos nacionais, seja sobre as normas de orientação clínica e mesmo as recomendações de diverso tipo que são emitidas pela DGS,
Eu introduziria aqui uma questão, que era, nos últimos anos, tem-se assistido a um aumento do número, um aumento significativo do número de pessoas migrantes. Portanto, estamos a falar de pessoas com origens, com perfis de risco, experiências de saúde muito diversas. Neste momento, que estratégias é que a DGS está a desenvolver, ou que pretende vir a desenvolver, para garantir que essas recomendações, que essas normas de orientação estão adequadas, quer culturalmente, quer linguisticamente, isto é, no fundo, que incorporam esses determinantes sociais na sua elaboração. Essa é uma preocupação da Direção-Geral da Saúde, não só para essa população em específica, mas para populações em situações vulneráveis, quaisquer que elas sejam. E, portanto, essa é uma das preocupações que temos em cada norma ou orientação clínica de o fazer. Mas eu diria que no caso da população migrante temos também aqui um outro trabalho a fazer do ponto de vista do sistema de saúde. Nós, de alguma forma, e aqui hoje estamos numa faculdade de medicina, e algo que pergunto é quantas faculdades de medicina, de enfermagem, de outra área de profissionais de saúde têm algum tipo de curso que possa permitir, neste caso, aos seus alunos, uma preparação para aquilo que aí vem. E o que é que aí vem? Nós sabemos que 10% da nossa população em Portugal é uma população migrante. E por isso mesmo já não é uma população não significativa, é uma população significativa. E por isso mesmo os nossos profissionais de saúde têm de estar também preparados para, no seu dia-a-dia, lidar com todas essas especificidades. E para isso é muito importante nós fazermos aquilo que são os standards globais, e existe já uma publicação também da Organização Mundial de Saúde, que nós na altura, ainda eu estava com outras funções lá, que temos os standards globais para os profissionais de saúde poderem estar minimamente, é como se fosse uma preparação mínima para poder também ter essa sensibilidade nessa população. E eu digo que isto funciona para uma população migrante que tem as suas especificidades, mas também funciona para qualquer um de nós. Nós cada vez mais precisamos de ter tempo, precisamos de ter aqui algum espaço para entender algumas das vulnerabilidades que podem estar visíveis e podem ser visíveis ou invisíveis do doente que está à nossa frente ou alguém que está ali a pedir algum tipo de cuidado de saúde. Portanto, a Direção-Geral da Saúde aqui é uma entidade técnico-normativa e, dado o seu espectro técnico-normativo, também tenho algumas funções de regulação noutras áreas, mas técnico-normativo é muito aquilo que nós tentamos incorporar para estas populações. É ter a certeza que em programas nacionais, em questões que abarquem ou que possam, onde a população migrante seja maioritariamente uma população de relevo, nós tentamos de alguma forma incluir e ter a certeza que dentro daquela orientação, daquela norma, este assunto também é abordado. E é interessante porque acaba por ser, de facto, o aumento da população migrante sendo tão significativo, também terá impacto, certamente, na maneira como a DGS comunica com a população, na adaptação de material, etc. Qual é que é o papel da DGS? Que ferramentas é que tem ativamente e que está ativamente a desenvolver para melhorar a comunicação em saúde, melhorar a literacia da população e permitir que a população tenha mais e melhores opções, ou possa tomar melhores opções com base na melhor evidência disponível e de facto tendo em conta aquilo que se passa, e como sabe, nas redes sociais, tudo aquele universo, não é? Qual é o papel da DGS e como é que nós conseguimos fazer isso? Um dos pontos que nós também temos estado e aqui tem de ser uma regra de todos nós. Nós sabemos que muito se passa dentro da esfera das redes sociais e, portanto, quem não está, não existe. E por isso mesmo a DGS aumentou a sua presença nas redes sociais, exatamente porque percebemos a dimensão do fenómeno e percebemos que é uma boa estratégia para conseguirmos chegar a algumas das populações. Mas nós também vamos um bocadinho mais além do que só estarmos nas atuais redes, queremos explorar outras redes que são
maioritariamente consumidas por população mais jovem, porque também um dos nossos objetivos é chegar à população mais jovem, mas não só. Nós temos um plano de ação de literacia em saúde e ciências do comportamento, porque há pouco estava-me a questionar muito focado na literacia da população. Sim, isto é importante quando aliado às ciências do comportamento. Nós sabemos que se hoje formos perguntar à população ou a algumas pessoas, perguntamos, então sabe que fazer o consumo daquele alimento todos os dias é nefasto para a sua saúde? A pessoa vai dizer sim, mas mesmo assim opta por fazer. Fazer o consumo de algumas substâncias, a pessoa vai saber que sim, mas mesmo assim opta por ter é uma opção sua, quer seja por questões de dependência ou não, mas é uma opção e é feito. Portanto, muitas vezes nós precisamos de aliar aquilo que são as ciências do comportamento para tentar e a grande questão é, ok, se tem esse conhecimento, porque é que não está a alterar o seu comportamento? O que é que precisa, a nível de apoio, que o sistema também lhe dê para poder melhorar ou para poder alterar o seu comportamento. E isso leva-nos, ou levou também a nós incluirmos aquilo que são estratégias de marketing social dentro da abordagem do nosso Plano Nacional de Saúde. Nós no nosso Plano Nacional de Saúde estamos focados em alguns projetos mais vocacionados para a questão do Passos, que é basicamente projetos de apoio mais social. Portanto, foram vários parceiros sociais que se candidataram ao Passos, foram adaptados e nós agora vamos fazer uma monitorização, e estamos a fazer anualmente uma monitorização desses projetos. Uma das coisas mais interessantes que eu consegui integrar na equipa do Plano Nacional de Saúde foi termos exatamente alguém com experiência em marketing social. Porquê? Se nós utilizamos marketing para tudo na vida, porquê é que não estamos neste momento a utilizar também marketing em estratégias em saúde? Este é um pequeno caminho, é uma pequena pedra, diria eu, nesta área, mas que penso que vai fazer aqui também toda a diferença. Porquê? Porque nós utilizamos o nosso Plano Nacional de Saúde como forma ou ferramenta de ligação com os outros programas prioritários, quer sejam os programas mais vocacionados para determinantes, o programa da alimentação saudável, o programa de controle do tabagismo, o programa da atividade física, ou quer sejam também programas associados a doenças ou a outros fenómenos. E, portanto, aqui tem havido um compromisso de haver maior presença nas redes, uma maior informação no nosso site que vamos atualizar para um site um pouco mais intuitivo, também não só para o público, mas para os profissionais de saúde, e também tentar ser o mais claro possível naquilo que são as nossas intervenções nos mídia. Muito daquilo que se passa, e é algo que muitas vezes brincamos, em que qualquer coisa que se passe no país, acham sempre que a Direção-Geral da Saúde tem algo a dizer. Ok, claro que nós podemos ter algo a dizer, mas muitas das coisas podem não ser da nossa responsabilidade ou estar na esfera da responsabilidade da DGS. Por isso é a grande pergunta, o que é que a DGS faz? Mas, nesse contexto, nós tentamos sempre optar por ser muito claros e transparentes dentro daquilo que são as competências da DGS e informar o público nessas áreas. Portanto, se me fazem uma pergunta que não está dentro da minha esfera, eu tento sempre clarificar com aquilo que a Direção-Geral da Saúde faz, com aquilo que eu posso dizer sobre determinado assunto e depois também sugerir outras entidades que abordem esse assunto. É algo que eu acho que também ajuda a diminuir um pouco a entropia da saúde, se bem que, como é óbvio, enquanto Diretora-Geral da Saúde, tenho de ser uma voz que comunica, tenho de ser uma voz que fala para a população e eu acho que nós, a pouco e pouco, também a casa vai melhorando nesse sentido. Não queremos de todo que a comunicação seja uma comunicação diária em tempos de pandemia, como aconteceu, claro. que também não é, as pessoas também deixam de ouvir, não é? Quando somos demasiado interventivos, mas temos algumas intervenções e eu diria que agora nos meus próximos 3 anos de mandato, que é aquilo que falta, também irei aumentar um pouco a minha presença que já tem sido, mas queremos aumentá-la também de alguma forma para informar a população. Essa presença de que falava em termos de estratégia de comunicação da DGS, sente que ela é mesmo é um imperativo que decorre muito de algum ruído que nasce atualmente nas redes sociais, quer dizer, muitas vezes com
digamos que na área da saúde, as fake news têm crescido e têm de uma forma não só preocupante, mas muitas vezes até agora, às vezes até alavancadas por alguns fenómenos que estão a ocorrer do outro lado do Atlântico. Isso é uma preocupação da DGS? Claro, é uma preocupação diária. Nós até temos discussões nacionais e internacionais sobre a desinformação. Nós não discutimos a desinformação, nós discutimos medidas para realmente chegar à população e informar em vez de desinformar. Porque aquilo que a evidência também nos mostra é que no campo da desinformação, quando olhamos para os fact-check, como temos alguns canais televisivos a fazer, alguns programas de rádio, não é algo que funciona. Funciona para a população que já está apta e já está aberta a ouvir esse fact-check. E por isso, muitas outras soluções, e estamos a falar de soluções mais individuais, funcionam melhor no campo da desinformação. Uma das outras soluções que a evidência nos mostra é que estarmos nas redes sociais e estamos a combater a desinformação nas redes sociais também funciona. Mas para isso eu diria que nós também temos de apetrechar a nossa administração pública de mais profissionais que sejam ou que dominem esta área, porque não é uma área clássica dentro da administração pública, as redes sociais, porque há muito pouco tempo os nossos gabinetes dedicavam-se muito àquilo que era a assessoria de imprensa, questões muito focadas nesse âmbito. E os profissionais mais dedicados na área do audiovisual ou até das redes sociais já começam a haver, e ainda bem, mas não está de todo disseminado na administração pública, é algo que também penso que é uma medida relevante. Portanto, eu aqui se calhar diria que a desinformação é sem dúvida alguma uma das nossas preocupações, e a desinformação nós temos de a combater nas diferentes esferas. Nós temos desinformação na classe dos profissionais de saúde, nós temos desinformação na população em geral, nós temos desinformação na classe política, nós temos desinformação em todo o lado. E a Direção-Geral da Saúde, pela instituição também secular que é, temos 125 anos de história, pela credibilidade que é um imperativo fazer esse combate à desinformação e fazê-lo nas suas diferentes faces e aqui também em todas, diria eu, os âmbitos da desinformação. E será também preocupante países do outro lado do Atlântico quererem sair da Organização Mundial de Saúde e tendo em conta a sua experiência lá, que impacto é que isso pode ter ou poderá ter e de facto também pergunto a ligação que existe com a OMS, da DGS, de facto como é que vê esse cenário? O impacto destas alterações de financiamento e das alterações de política externa, neste caso vamos todos colocar aqui dos Estados Unidos com as organizações internacionais, não tem só um impacto na Organização Mundial de Saúde, tem um impacto em muitas outras reuniões, em muitas outras organizações internacionais. Mesmo na última reunião da ONU-SIDA, isso foi plenamente também vocalizado, que alguns dos programas da ONU-SIDA deixam de estar funcionantes pela saída dos Estados Unidos e daquilo que era o apoio financeiro dos Estados Unidos. No âmbito da Organização Mundial de Saúde, nós já tivemos a Assembleia Mundial de Saúde, que ocorre sempre todos os anos em maio. Este ano, pela primeira vez, sem os Estados Unidos. E esse facto é público também, que determinou uma reorganização da Organização Mundial de Saúde, não só em Genebra, mas também dos seus escritórios regionais, que estão espalhados pelo mundo, e aquele que é mais próximo de nós tem a ver com o escritório regional da Europa, que faz aqui a gestão da área europeia, e também houve uma reorganização programática, uma reorganização de recursos humanos. Portanto, isto quem estiver interessado pode aceder ao website tanto da OMS Europa como da OMS Genebra Global e ver também essa reorganização. Se me pergunta se essas instituições tinham potencial para se reorganizarem, claro que sim. Se era necessário fazerem a reorganização que estão a fazer desta forma,
Claro que não. E os Estados-membros, nós todos somos contribuintes das Nações Unidas. As Nações Unidas, onde a Organização Mundial de Saúde e a ONU-SIDA se inserem, têm um propósito, ou foram criadas com um propósito muito relevante no pós-guerra, e ainda se mantém esse propósito ao longo de todos os anos. Eu diria que cada vez mais percebemos a importância das Nações Unidas. Mas como boa estrutura, portanto, nós temos de olhar para as Nações Unidas como uma administração pública portuguesa em versão global. Também precisa da sua reforma, também precisa da sua modernização. E é nisto, se calhar, que estamos a acelerar esse processo. Podemos estar a acelerar e até a trazer aqui algum trauma a este processo, que se calhar não era necessário. Mas que era necessário, sem dúvida alguma que era necessário haver uma reorganização, era pensar até na própria missão. Muitas vezes nós tentamos puxar algumas áreas dentro das organizações e às vezes não paramos todos para pensar e dizer faz sentido, não faz sentido, qual é a minha verdadeira missão, isto está dentro das minhas competências ou não. Isso é muito importante para não estarmos a fazer duplicações, entre outras coisas. Portanto, isto é necessário. Agora, se era necessário fazer da forma como está a ser feita, não. Voltando, pegando novamente na questão agora por exemplo, do que está a passar, por exemplo, nos Estados Unidos, e numa das questões que nós falávamos no início, que era a importância dos dados para informar as políticas públicas. Há uma reflexão que eu não resisto a fazer nesta fase, até porque recentemente saiu uma pequena reflexão no New England Journal of Medicine em que era feita uma avaliação do que tinha acontecido aos datasets nos Estados Unidos, quer do Department of Health, quer do CDC, desde que a nova administração, e tinha havido uma quebra brutal nos datasets, portanto, com o potencial disso comprometer toda a informação de políticas de saúde. A minha questão é, portanto, dando como adquirido que em Portugal nós não corremos esse risco e que há a consciência da importância desses dados, mas eu pergunto-me, que garantias é que existem na atual estrutura da DGS ou na atual estrutura do Estado português que permitem, digamos assim, blindar estes datasets contra uma potencial erosão ou uma potencial erosão da sua autonomia em termos de gestão desses datasets? Eu diria que nós, para o bem e para o mal, a maior parte das nossas grandes áreas onde temos dados em saúde estão regulamentadas. Estão regulamentadas, muitas delas por leis. Vou dar um exemplo. A lei do SICO. O SICO é o Sistema de Informação de Certificados de Óbito, é onde nós temos informação das causas de morte em Portugal, onde muita da informação está lá adrenada e que nos permite depois fazer a codificação de causas de morte. Para quem não sabe, a Direção-Geral da Saúde é que faz a codificação de causas de morte. Depois toda a informação é drenada e enviada para o INE, que é um dos nossos parceiros, o INE é o instituto que dá as estatísticas nacionais, mas a informação é codificada na Direção-Geral da Saúde e é enviada para o Instituto Nacional de Estatística, para o INE. E aqui temos uma lei que blinda muito bem, não só aquilo que é necessário nós termos enquanto dados, mas também a utilização dos dados. Muitos dos investigadores perguntam sempre porque é que demora tanto um pedido de dados à Direção-Geral da Saúde. Eu digo sempre que é mais facilitado perguntar ao INE. Porquê? Porque qualquer dado que seja pedido no âmbito do SICO à Direção-Geral da Saúde precisa, de acordo com a lei do SICO, de um parecer da Diretora-Geral da Saúde e tem de ter uma panóplia de informação para fazer essa submissão. Enquanto que aquilo que já é pedido ao INE já está anonimizado, já está já está no seu formato, que depois é mais facilitado o acesso à informação. É só por causa disso. Claro que nós também damos essa informação, claro que temos em todo o sistema, como sabem, os nossos Data Protection Officers, portanto todos os nossos, diria eu,
os protetores da utilização de dados e por isso mesmo diria que este é um dos exemplos, que temos uma lei, mas se formos olhar para as doenças transmissíveis temos um decreto-lei, portanto mantemos a ter aqui leis e decreto-leis e portarias que não só nos obrigam a fazer a recolha dessa informação, mas também dizem para que fins é que se pode utilizar essa informação. E qualquer falha nisso significa que estamos a incumprir na lei, portanto acho que nenhum de nós o pretende fazer. Portanto, para o bem e para o mal, Portugal optou por a maior parte da informação que tem na esfera da saúde, que é uma informação muito rica, é uma informação que é da própria pessoa, não é? Que está, e às vezes as pessoas esquecem-se disto, a informação é de cada um de nós, mas que também temos outras leis que nos permitem a utilização de dados, anonimizados, claro, dessa informação, sempre para fins, neste caso, de políticas públicas, ou neste caso, para fins de utilização secundária de dados, sempre. Aliás, a regulamentação do European Health Data Space acaba por reforçar muito essa ideia de que os dados faz sentido em alguns países onde isso não era tão habitual. Nós temos uma carga regulamentar associada mesmo ao Registro Oncológico Nacional. Temos uma lei específica. Temos muita informação, tínhamos muita informação dispersa e que agora, com esta questão do Espaço Europeu de Dados em Saúde, estamos a fazer uma reorganização enquanto espaço de dados em saúde e estamos também a juntar todas as entidades que têm responsabilidades, não só os serviços partilhados do Ministério da Saúde, a Administração Central do Sistema de Saúde, a Direção-Geral da Saúde, o Infarmed, todas estas estruturas são estruturas que têm responsabilidades de alguma forma com sistemas de informação da saúde. E por isso tem sido um trabalho que está neste momento a ser feito, porque o nosso deadline da Comissão é um deadline apertadíssimo para aquilo que é necessário fazer. Isso acaba por ser um pouco a gestão corrente desta questão. Olhando para agora um pouco dentro também, e também relacionado com a questão dos Estados Unidos e com as políticas atuais, da administração atual, não querendo focar só neles, mas usando o exemplo, como é que a DGS faz ou está a fazer, para planear alterações de 5, 10 anos de políticas de saúde pública, considerando, por exemplo, o aumentar da evidência, da qualidade da evidência em determinadas áreas, por exemplo, na área da poluição urbana e do efeito da poluição urbana na saúde respiratória das pessoas, ou, por exemplo, das alterações climáticas e do aumento do número de picos de calor, etc. Como é que a DGS consegue gerir esse aumento de evidência, esse planeamento também, eu não diria a longo prazo, mas certamente também a longo prazo, mas também a curto, médio prazo, porque de facto são coisas que nós suspeitávamos que pudesse ter impacto, agora temos cada vez mais evidência que de facto existe essa preocupação. Como é que também conseguem manter, por exemplo, a independência científica versus a independência da esfera política, pública, etc. Aqui a Direção-Geral da Saúde nós temos sempre de pensar que a administração pública funciona, está sempre a funcionar. Quer os ciclos políticos sejam de 4 anos, quer sejam de 1 ano, quer sejam de 2 anos, o que quer que seja que nos espera, a administração pública tem sempre de funcionar. Portanto, o nosso planeamento tem de ser um planeamento mais a longo prazo e, especialmente na Direção-Geral da Saúde, muitos daqueles ganhos populacionais que nós sabemos que existem com determinada medida, nós sabemos que só vão ser visíveis passados 5 anos, 10 anos da implementação dessa medida. E, portanto, nós logo a priori já estamos também a pôr em cima da mesa ou a equacionar algumas alterações daquilo que possam ser determinadas medidas com monitorizações e avaliações muito específicas. Vou dar um exemplo. Há pouco falei da questão da lei do marketing para produtos basicamente alimentares infantis. Nós fizemos, esta foi uma lei, foi um diploma legal que foi implementado, um diploma legal que neste momento nós já fizemos a primeira avaliação desse diploma legal e nessa avaliação já temos algumas recomendações específicas para essa área. As recomendações centram-se também que neste momento nós não conseguimos
ou o marketing é muito marketing para a parte mais clássica, para as televisões, para as rádios, para os jornais, e nós neste momento sabemos que do ponto de vista da alimentação muito se passa dentro das redes sociais. Portanto, há aqui um espaço que ainda estamos a ver com outras direções gerais, não somos só nós, trabalhamos com a Direção-Geral do Consumidor, com a Direção-Geral também da Educação, há vários parceiros aqui em conjunto, mas que estratégias é que nós podemos aqui ter e propor a quem de direito? Porque estas estruturas da administração pública têm isso. Muitas do nosso trabalho é um trabalho que permite-nos uma atualização diária, mensal, anual de muitas coisas, mas existe uma outra esfera que são propostas que depois têm de ser aprovadas pela tutela e depois levadas, no nosso caso, à Assembleia da República, ao Parlamento, para se fazer uma lei, entre outras coisas. Portanto, nós, de alguma forma, a nossa dimensão tem de ser sempre, e por isso é que é importante mantermos essa diferenciação da componente política. Nós somos uma casa técnica, técnico-normativa, fazemos recomendações que podem ou não depois chegar a ser implementadas. Mas, e recomendações, estou a dizer recomendações de algo que sejam alterações significativas e que precise do membro da tutela para aprovar ou precise da Assembleia da República para aprovar. Mas nós fazemos isso, nós trabalhamos e temos trabalhado com a Comissão de Saúde, nós temos trabalhado, como é óbvio, com os membros da tutela, neste caso a minha tutela direta é a Sra. Secretária de Estado da Saúde, portanto nós trabalhamos todos os dias com com quem tem o dever e o direito e que tem aqui também a responsabilidade de decidir. E é neste trabalho que eu acho que depois surgem e nós conseguimos fazer melhor as nossas medidas, quer sejam a curto prazo, quer sejam a longo prazo. E muitos dossiês que nós até conseguimos implementar agora, já são dossiês que estamos a trabalhar há 5 anos. Já são dossiês que estamos a trabalhar, alguns mais rápido, alguns trabalhamos em meses, mas há outros que já estamos a preparar há muito tempo. Exatamente porque sabemos que é um problema, porque sabemos que também outros já veem como um problema, às vezes só precisamos é da nossa janela de oportunidade para conseguir inserir esse problema dentro da agenda política. Mas fazem essa análise longitudinal ao longo do tempo. Muitas não é? vezes fazemos. Às vezes parece-me às vezes um pouco ingrato. Sim. A tomada de algumas, ou a recomendação de algumas normas, que depois só têm efeito, ou só podem surtir efeito passado 20, 30 ou 40 anos. O que parece um bocadinho ingrato. Mas isso é um bocadinho, eu pelo menos, mas isso é defeito de profissão, isto é um pouco aquilo que acontece na saúde pública. Nós temos, diria eu, a medicina, isto porque sou médica, a medicina é saúde pública e a saúde pública em geral tem aquilo que é de mais bonito e se calhar de mais frustrante. Mais bonito porque eu não vejo doentes, para mim tudo o que eu faço tem um impacto populacional. Quer eu esteja numa unidade de saúde pública de âmbito local, quer eu esteja num departamento regional, quer eu esteja na Organização Mundial de Saúde. Portanto, em qualquer lugar eu vou ter um impacto populacional e não um impacto na vida de A, B, C ou D. Isso para mim é belíssimo, porque muitas vezes com uma manhã de trabalho eu vou ter um impacto em 10 milhões de pessoas em Portugal. Isso é bonito, mas isso também pode ser frustrante, porque muitas das nossas medidas, só a longo prazo é que nós vamos conseguir ver os efeitos dessas medidas. Se eu implementar neste momento um aumento, imaginem, a questão do imposto das bebidas açucaradas também é uma questão interessante. Claro que eu tive logo indicadores a curto prazo que me mostraram uma resposta dessa medida, mas os indicadores a longo prazo são na esfera da obesidade infantil. E esses nós já estamos a ver uma diminuição, mas também estamos a ver que precisamos de mais medidas para ajudar a conter este fenómeno, que é, sem dúvida alguma, um fenómeno que todos nós percebemos, existe evidência e também temos dados que mostram que a prevalência da obesidade em Portugal é realmente um problema em Portugal, na Europa e em todo o mundo, mesmo em países de baixa renda. E, portanto, aqui é frustrante, mas eu diria que é mais gratificante o trabalho que fazemos todos os dias do que frustrante. É mais gratificante porque muitos também nós conseguimos ver, se calhar, a curto ou a médio prazo e algumas das coisas, claro, que só vemos a longo prazo. Mas agora até pegando um bocadinho nesta questão que o Tiago tinha levantado, por exemplo, pensando aqui, e porque estamos no verão, e há recomendações da DGS nesta área, por exemplo, pensando a longo prazo,
até quão fácil é que é, ou quão difícil é que é, por exemplo, pensar recomendações que comecem já a ter em conta aquilo que é a emergência climática, para que as populações comecem a mudar comportamentos e de maneira a que, além daquilo que são as intervenções muito pontuais e muito específicas, decorrentes de picos de calor, etc., Sim. mas numa lógica mais estruturante e estruturada, quão fácil é que é, por exemplo, pegar numa coisa como a emergência climática, que muitos questionam Sim. até que ponto é que é uma realidade, e depois incorporar isto em políticas de saúde. Isso já está a ser, ou seja, isto também é um caminho e muitas vezes nós trabalhamos nas sombras. E isto não é só da Direção-Geral da Saúde. As questões das alterações climáticas vão ter um impacto em diferentes áreas. Um impacto, nós podemos ver isto do ponto de vista em que o sistema de saúde é um dos principais poluentes, em que nós sabemos que 5% da poluição é derivada aos serviços de saúde, quer seja aos resíduos hospitalares, quer seja mesmo à produção à esterilização, entre muitas outras áreas, já existe evidência sobre isso. Essa é uma das questões. E estão-se a implementar medidas específicas, e aqui a responsabilidade não é da DGS, mas estão-se a implementar medidas no sistema, a pouco e pouco, para tentar minimizar essas emissões de carbono. Depois temos questões muito específicas ligadas àquilo que é portanto, uma esfera fora da saúde, mas que também precisamos de ter em conta. E aqui é muito importante o envolvimento dos outros setores. Nós sabemos que para conseguirmos ter melhor a parte térmica das cidades, precisamos de mais árvores, precisamos aqui de mais espaços verdes, também precisamos de ter estruturas que reflitam menos os raios. Portanto, existe aqui Isso também é mais saúde. do ponto de vista do urbanismo, precisa de se ter em conta. Isto é um diálogo que se faz entre os diferentes setores, e é um diálogo que está a ser feito, e que já existem também medidas a serem implementadas. Claro que nada se implementa de um dia para o outro e que nós não conseguimos mudar uma estrutura e algo, ou cidades que são densamente e que têm uma elevada densidade populacional, de repente nós conseguimos pôr árvores em todas essas áreas. Isso é uma das questões. Depois, algo mais vocacionado para a parte da saúde pública pura e dura. Nós, desde há algum tempo, e desde algum tempo estou a falar desde 2016, que nós temos um plano de preparação para doenças vetoriais. As doenças vetoriais acontecem pela expansão, por estas questões também das alterações climáticas, que faz com que os mosquitos, que de antes nós não tínhamos essas espécies de mosquitos em Portugal, comecem, e nós já temos um mosquito em Portugal que pode ter, se infectado, atenção, isto é muito importante, os mosquitos não estão ainda infectados em Portugal, eu digo ainda porque muito provavelmente daqui a uns anos vão estar, ou nós vamos ter o nosso primeiro caso autóctone de dengue, de chikungunya, de outras destas doenças com nomes belíssimos, e portanto isto é muito importante dizer que esta preparação tem sido feita, um plano de preparação e resposta a doenças vetoriais, e agora também o nosso plano de preparação e resposta a emergências em saúde pública também já inclui isso. Isto são alguns dos exemplos, portanto nós já temos feito esse acompanhamento, mas muitas vezes esse acompanhamento é um acompanhamento invisível, que nós vamos fazendo porque é o nosso trabalho, mas que não damos a conhecer ou não explicamos de alguma forma à população porque é que o estamos a fazer e com que objetivo é que o estamos a fazer. Mas estamos. Claro que ainda há muita coisa para fazer. Isso, se me perguntarem sempre, eu acho sempre que temos muito para melhorar, muito para fazer, e há sempre novas soluções que também temos de incorporar em todas as áreas. A DGS, sendo uma instituição com 125 anos, não é? Já para além da idade da reforma, mas ainda muito ativa, o que é que mantém a DGS ativa todos estes anos? Sem dúvida alguma, a dedicação dos profissionais. E os profissionais que nós temos na DGS são profissionais altamente motivados, são profissionais que têm
uma consciência técnica que muitas vezes não tem retorno remuneratório para toda a especificidade técnica que tem, e eu digo isto porque dentro da própria administração pública eu não sou a entidade que paga melhor, e não é porque eu não queira, é porque outras carreiras pagam melhor. Temos também agora uma área mais central das políticas públicas que tem realmente aqui uns salários mais elevados. Dentro do Serviço Nacional de Saúde temos, se calhar, um enfermeiro dentro de uma USF modelo B tem um salário mais elevado do que na Direção-Geral da Saúde, mas há algo que nos move, que é um sentido de missão. E é este sentido, e cada profissional para estar na DGS tem muito esta consciência e tem este sentido de missão de eu estou a trabalhar numa instituição que tem uma credibilidade, uma instituição que tem impacto em tudo o que faz na vida de todos aqueles que residem em Portugal, que tem uma ligação muito forte. Há pouco perguntava-me, eu esqueci-me de referir, a ligação com a Organização Mundial de Saúde. Cerca de 85% das relações internacionais do Ministério da Saúde são da Direção-Geral da Saúde, dentro da sua competência técnica, com a Organização Mundial de Saúde e com outros parceiros. Portanto, nós temos esta dinâmica e esta forma de conseguirmos aqui ter um impacto na vida de todos. E isto é realmente uma missão belíssima, se me permitem. Eu acho que é uma missão muito bonita. Realmente, tudo o que fazemos naquela casa vai ter um impacto na vida de todos nós. E isto é algo que tem movido todos que passam e que vão passar naquela casa. Eu espero que também com uma nova reorganização da DGS e uma nova lei orgânica, uma nova estrutura que também se tem falado aí pela Comissão, pela Comunicação Social, mas que é de todo necessária para não só as pessoas venham para a DGS com espírito de missão, mas também sejam recompensadas do ponto de vista laboral, do ponto de vista de outra, muitas vezes nem é preciso só ser salarial, mas ter outro tipo de questões que eu possa oferecer para nós mantermos aquela estrutura viva. Porque a DGS só se mantém viva com as pessoas e para as pessoas, mas sem dúvida alguma com as pessoas. E eu agora até colocar-lhe uma última pergunta que, em jeito quase de provocação, a Faculdade de Medicina, agora a propósito do seu bicentenário, colocou à frente do hospital, naquele jardim, a estátua do Ricardo Jorge, que está virada para sul, supostamente para ir ao encontro da estátua do professor Egas Muniz, que está virada para norte, mas agora a minha questão é, sente o olhar do Ricardo Jorge a pesar sobre os seus ombros quando está na DGS? Eu acho que todos nós sentimos. Ricardo Jorge foi uma figura incontornável da saúde pública e é algo que, não só por eu ser originária do Porto e ele também daqui, acho que a responsabilidade ainda é maior, mas isto também só é jeito de brincadeira, mas realmente tudo aquilo que ele fez, não só pela cidade do Porto, mas depois por todo o país, foi sem dúvida alguma foi alguém que fez história, num contexto difícil, num contexto, imagine, quando estamos a falar de regulamento sanitário internacional, algo que nós ainda na última Assembleia, na de 2024, fizemos uma atualização e uma emenda ao Regulamento Sanitário Internacional, isto é algo que se discute desde Ricardo Jorge. Portanto, nós estarmos a ver a história a continuar a fazer-se e a ver que realmente mentes aqui já no início do século XX e no final do século XIX terem esta visão e esta disponibilidade e entenderem para que é que era necessária uma saúde pública, porque durante anos, e aqui também é algo muito importante, que é, na altura de Ricardo Jorge, a saúde pública tinha um intuito muito específico. Depois, quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde e as estruturas também de saúde pública, também tinha uma missão muito específica. E nas duas óticas muito sanitárias, muito para ajudar a melhorar aquilo que eram indicadores de saúde puro e duro. Ricardo Jorge tinha uma consulta de infecções sexualmente transmissíveis aqui na cidade do Porto. Sim. Algo muito importante e que agora também se calhar era necessário nós termos mais consultas para ISTs, mas ele tinha. E portanto nós sabemos que essa visão era uma visão muito preocupada com uma visão sanitarista. A visão da saúde pública atual já não é uma visão tão sanitarista, mas não pode nunca descurar
o legado de gerações em saúde pública. E por isso, sim, acho que todos nós sentimos o peso da responsabilidade de Ricardo Jorge, mas sobretudo sentimos o peso da responsabilidade da instituição Direção-Geral da Saúde, e o facto de Ricardo Jorge também ter sido um Diretor-Geral da Saúde, claro que faz toda a diferença. Muito obrigado por ter Obrigada. aceito o nosso convite. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi um Obrigada prazer. eu. Foi um prazer. Este foi o último episódio da segunda temporada do Saúde, Conversas e Caminhos, onde tivemos o prazer de contar com a presença de uma distinta convidada. Continuem atentos às próximas temporadas e aos próximos episódios. Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima.